Segurança em Foco. Vai viajar nessas férias? Você já deu uma olhadinha no seu passaporte, se ele está dentro da validade? Pois é nessa hora que a gente é pego muitas das vezes de surpresa, né? Vamos conversar com o delegado-chefe da Delegacia de Imigração da Polícia Federal aqui no Espírito Santo, Ramon Almeida da Silva, é o nosso convidado do Segurança em Foco. Ei, Ramon, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Essa é a hora que os pais chegam desesperados aí, né? Meu Deus, só fui me dar conta agora que o passaporte está vencido. É uma situação bem comum nessa época de férias agora, final de ano, muita gente viajando e planeja toda a viagem e esquece do passaporte, principalmente da validade do passaporte. E é comum que a pessoa, nos dias que antecedem a viagem, cheguem aqui na Polícia Federal para pedir o passaporte. Às vezes é possível resolver o problema e emitir o passaporte, às vezes não. Um prazo aí de 10 dias nós conseguimos entregar o passaporte. Menos de 10 dias começa a complicar. Uhum. Com menos de 10 dias, há aquelas situações de urgência e emergência, não é isso, Ramon? Exatamente. Vamos lá. Hoje no Espírito Santo, isso varia de estado para estado, mas aqui na Grande Vitória, um passaporte ele demora no máximo 10 dias para ser entregue, do momento em que a pessoa faz o requerimento aqui na Polícia Federal. Existe também o passaporte em regime de urgência, que esse passaporte chega no 4º dia a partir do requerimento. Então ele cai de 10 para 4 dias úteis, né? E aí lembrando sempre que se for nesse período de Natal, Réveillon, temos feriados, esse prazo pode sofrer alguma alteração. São 4 dias úteis. E existe ainda o passaporte de emergência. Como o próprio nome sugere, são para situações emergenciais. Esse passaporte ele sai ainda mais rápido, ele é emitido ainda mais rápido. Mas a emissão dele é muito mais restrita. A pessoa precisa comprovar uma situação de emergência. A gente pode citar alguns exemplos dessa emergência, por exemplo, morte de um familiar em outro país? Exatamente, os exemplos mais comuns são esses aí, né? Um familiar precisando de ajuda em outro país ou alguém que precisa viajar para um tratamento médico por uma questão de saúde ou para prestar auxílio ou até mesmo para um compromisso profissional que não estava previsto e surgiu de última hora. Também justifica a emissão de um passaporte de emergência. E a pessoa chega com que tipo de informação aí? Um atestado de óbito, uma informação, não sei, o que vale para vocês assim, dá para acreditar da necessidade da urgência? Qualquer documento que comprove, que demonstre a alegação do requerente. Né? Vamos falar da situação do passaporte de urgência, que é aquele passaporte que chega com 4 dias. Bastando a pessoa chegar aqui, requerente, e apresentar uma passagem aérea emitida, nós emitimos esse passaporte e ele chega com 4 dias. Né? O passaporte de emergência já é um pouco mais complicado. Ele vai exigir, por exemplo, um documento que comprove o compromisso profissional, uma reunião, uma convocação da empresa para alguma atividade fora do Brasil. Qualquer documento que comprove a alegação, que comprove a urgência. Entendido. Ele pode procurar tanto a unidade aqui, né, da Superintendência da Polícia em Vitória, cuja sede da delegacia de vocês fica em Vila Velha, como nas regionais também? Ou tudo se concentra na de Vila Velha? Não, hoje no Espírito Santo, os passaportes são emitidos em Cachoeiro de Itapemirim, na delegacia da Polícia Federal. Aqui na Grande Vitória, né, no shopping Praia da Costa, tem a Polícia Federal. E no norte do estado existe a Delegacia de Polícia Federal em São Mateus. As 3 unidades emitem passaporte, tanto o passaporte comum quanto o passaporte de urgência, que é esse que chega em 4 dias. O passaporte de emergência, que é esse que sai mais rápido, ele sai em 1 dia, somente aqui na Grande Vitória, na Delegacia de Imigração, no shopping Praia da Costa.
Ramon, a pessoa que precisa de um passaporte, na verdade é um passaporte novo, né? Porque não existe renovação, não é isso? A rigor todo, não há renovação de passaporte. Isso. O passaporte perdeu, expirou a validade, é um novo passaporte, ele recebe um novo número, é um novo documento. O procedimento é idêntico. Isso. E aí, elas não precisam, num primeiro momento, se deslocar até uma unidade física. Elas fazem tudo isso pela plataforma do governo. Isso. Vamos falar de todo um procedimento, então, né? Alguém decidiu emitir o primeiro passaporte ou fazer um outro passaporte porque o primeiro já expirou a data de validade. O primeiro passo é entrar na plataforma Gov.br, pode ser por meio do buscador Google, se colocar requerer passaporte, vai encontrar facilmente a página. Ali tem todas as informações de documentos necessários, de procedimento, e o primeiro passo é preencher o formulário eletrônico, com todos os dados pessoais. Preenchido o formulário eletrônico, o requerente vai emitir a GRU, que é a guia de recolhimento da taxa. Essa taxa é de R$ 257 e alguns centavos. Efetuado o pagamento da taxa, ela retorna para a internet com um protocolo que já foi gerado lá na primeira etapa. O sistema vai reconhecer automaticamente que já foi pago a taxa. Ok. E aí vai abrir uma janela para agendamento de atendimento. O requerente faz o agendamento e no dia agendado vai até a unidade da Polícia Federal escolhida. Pode escolher qualquer unidade da Polícia Federal no Brasil, no momento desse agendamento. Então o requerente, depois do agendamento, vai à unidade da Polícia Federal na data agendada, com os documentos, para ser feita a conferência dos documentos, coleta de fotografia, coleta de impressão digital. A partir desse momento, 10 dias depois, o passaporte está aqui disponível para ser retirado. Quem estiver nos ouvindo, Ramon, quem está nos ouvindo agora e entrar agora no sistema, ele já consegue então agendar para os próximos dias, é isso? Consegue agendar para os próximos dias, consegue agendar para amanhã. Isso é perfeito, né? Não tem mais tempo de espera. Não tem. São 10 dias que é o prazo de confecção do passaporte. O passaporte é produzido na Casa da Moeda, né, Rio de Janeiro. E aí sim, existe um prazo de produção do passaporte e envio para cá, que são 10 dias. Mas o agendamento tem vaga para o dia seguinte. E eu digo mais, se por acaso a pessoa tiver algum problema em agendar ou o prazo estiver curto, ela, após fazer o pagamento da taxa, pode trazer toda a documentação diretamente aqui na Polícia Federal e nós vamos avaliar a melhor forma de atender e solucionar a demanda. Aí você me disse, né, que vocês fazem a foto e a coleta da biometria. Exatamente. Agora, eu já vi bebês fazendo fotos, levando fotos prontas. Por quê? Qual a diferença? Então, vamos lá. O sistema de coleta de foto é um programa específico com equipamentos específicos e ele precisa de uma foto exatamente atendendo aos requisitos internacionais. E um bebê, uma criança, ela jamais ela nunca vai conseguir fazer aquela foto, ela olhando para a câmera, paradinha, certinha. Então, nesses casos de bebês ou crianças muito novas, a gente pede que traga já a foto. Tá. E essa foto que chega aqui impressa, nós vamos carregar essa foto no sistema. Vamos conferir se é a criança, se é o bebê, as características físicas, e aí carregamos a foto no sistema. E para quem vai para fazer a foto aí, tem alguma especificação? Não pode ter roupa clara, não pode ter roupa escura, não pode rir? Como é que é? Tem que estar de óculos, sem óculos? Vamos lá, o rosto tem que estar descoberto, sem acessórios, como óculos, piercing, cabelo, quem tem o cabelo que cobre parte do rosto, alguma coisa assim, tem que aparecer as orelhas, o rosto, uma expressão que nós chamamos de expressão neutra, isso tudo é orientado na hora. Sem estar sorrindo, né? Nós não orientamos que não sorria. Esse é um padrão internacional de passaportes, tá? A roupa
Sugerimos que não seja uma roupa muito clara, porque a roupa clara, por vezes, há problema com flash. E aí tem que ficar repetindo a foto várias vezes até conseguir. Então, uma roupa um pouco mais escura e sem acessórios que impeçam a visualização do rosto. Até porque é um documento oficial, né, Ramon? Exatamente. E é um documento oficial, e eu digo mais, é um documento que vai ser utilizado para autoridades estrangeiras, de Uhum, acordo com as regras do país que a pessoa vai viajar. uhum. Então, nós fazemos um documento atendendo a todos os padrões internacionais. É. Hoje, para quem vai embarcar para o exterior, a validade mínima ainda é de 6 meses? Até o expirar? É o que o mundo aceita? Não, olha só, não existe essa regra geral. Ah, O que existe é que alguns países fazem essa exigência. uhum, E aí é uma questão de soberania desse país e ele exige isso. Isso o quê? Que o passaporte tenha um prazo de validade de no mínimo 6 meses, a partir da data de chegada nesse país. Então, o que nós aconselhamos, o que nós sugerimos, que o passageiro, que o viajante, verifique junto ao país, né, à embaixada, ao site oficial desse país ou à agência de turismo, se esse país tem essa exigência. Muitos não têm essa exigência, alguns sim. E não há uma regra geral. entendido. Bom, vamos lá. Perguntas aqui dos nossos ouvintes. O Giovanni, ele está fazendo o seguinte: todos os países exigem passaporte para entrada? Não, nem todos. Uhum, Existe um tratado internacional do Brasil com alguns países da América do Sul que o passageiro pode entrar com carteira de identidade. E aí vale ressaltar que é a carteira de identidade e eles não aceitam a carteira de habilitação. Então, por exemplo, a Argentina, se a carteira de identidade estiver em boas condições, menos de 10 anos, eles aceitam a carteira de identidade para o brasileiro ingressar. A uhum. Argentina, o Paraguai e alguns países da América do Sul. Tá. O documento ele pode estar na validade, mas também tem que estar em boas condições. Eu estou falando do passaporte, não é isso? Tanto o passaporte quanto a carteira de identidade, Sim. tá? Se alguém vai viajar, por exemplo, para a Argentina com uma carteira de identidade, primeiro, é imprescindível que a foto que esteja na carteira de identidade é, permita reconhecer o passageiro, porque senão ele pode ser recusado. E a carteira de identidade tem que estar em boas condições físicas. Se ela sofreu Uhum. algum tipo de acidente, a máquina de lavar roupa, uma coisa muito comum de acontecer, pode ser que o país de destino recuse esse passageiro, tá? E o passaporte? O passaporte precisa sim estar em boas condições, em qualquer circunstância. Não É. pode ter avaria, rasura ou qualquer tipo de dano. Se isso aconteceu, é preciso emitir um novo passaporte. Mais uma outra pergunta aqui do Alex. Se eu perdi meu passaporte no exterior, qual é o procedimento? Tá, vamos lá. Provavelmente ele esteja falando de alguém que está viajando Porque não fora do consegue Brasil, voltar sem ele, né? lá perdeu e aí tem um problema para voltar. Sinto muito em ser bem realista, mas é um grande problema isso, perder o passaporte fora do Brasil. O que tem que ser feito? Procurar o consulado brasileiro deste país, do país que ele está, para que seja emitido um documento que permita a volta dele. Esse documento é chamado uma autorização de retorno. É exatamente um documento que é aceito tanto no país que ele estiver quanto no Brasil, que vai permitir ele embarcar e retornar ao Brasil. Uhum. É o consulado. Mas aí vamos imaginar que o passageiro esteja, por exemplo, nos Estados Unidos. Nem toda cidade dos Estados Unidos tem consulado brasileiro, tem representante consular. Então ele tem que viajar, procurar, conseguir uma agenda para obter esse documento para retornar ao Brasil. Na verdade, provavelmente as férias dele não serão boas. Essa viagem vai ter uma péssima lembrança. Entendido. Ô, Ramon, e a validade? Depois de obtido o documento, ele dura. Tem validade diferente por idade? Exatamente. A regra o passaporte brasileiro vale por 10 anos a partir da sua emissão. Uhum.
Essa regra é para os brasileiros que têm esse documento e possuem mais de 18 anos na data em que requeriu o passaporte. Para os menores de 18 anos, aí a validade é diferente e ela é escalonada de acordo com a idade. Uhum. Por exemplo, um bebê que tem menos de um ano, o passaporte é emitido, mas ele tem a validade de apenas um ano. Com mais de um ano, aí a validade do passaporte vai aumentando. Passa para 2 anos, para 4 anos, e até chegar aos 18 anos. Com 18 anos, o passaporte passa a ter 10 anos de validade. Entendido. E aí, eu vou pedir aqui para fazer uma observação muito importante. É muito comum que famílias requeiram o passaporte na mesma data e não se atentem a esse fato. E os pais maiores de idade têm um documento com validade de 10 anos, mas os passaportes dos filhos, têm validade menor. Isso aí. E a família não se atenta a isso. No momento da viagem, às vezes no momento do embarque, percebem que o passaporte dos filhos, menores, às vezes filhos de 5, 6 anos, que esse passaporte está vencido. Só os dos pais e dos maiores que estão válidos. Então é preciso se atentar à validade de cada um dos passaportes. Essa validade está estampada lá na primeira folha do passaporte. É isso. Ramon, meu muito obrigada sempre, viu? Pelas orientações aqui para os ouvintes, hein? Sempre à disposição. Obrigada, bom trabalho aí. Abraço.